São 6 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Você acompanhou conosco na semana passada a transmissão de flashes ao vivo do Confinar 2017, o simpósio de confinamento realizado aqui em Campo Grande. Nós conversamos com o Juliano Sabella, que é diretor de marketing da DSM Tortuga, sobre o atual momento da pecuária. Qual o pensamento da Tortuga, que atua no segmento de nutrição animal, diante de tudo isso que está acontecendo? Vamos acompanhar o que disse o Juliano. O grande debate é quanto ao futuro da pecuária de corte, diante de tantos problemas enfrentados em 2017. Eu vou conversar com o Juliano Sabella, que é diretor de marketing da DSM Tortuga, uma empresa que atua no segmento de nutrição animal. Vamos saber de você, Juliano, muito obrigado pela sua entrevista. O que muda no planejamento da sua empresa diante de tantos problemas que nós estamos enfrentando? Bom, realmente é uma situação que não estava prevista, mas o nosso planejamento não muda. Continuamos investindo, capacitando a equipe, continuamos com nossas pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar o produtor. As crises passam, né? E esse tipo de investimento, ele continua, né? Ele é perpétuo quando você treina, capacita a equipe, desenvolve uma nova tecnologia e o mercado vai precisar disso, né? Cada vez mais. Então, nós já estamos preparando para o futuro. Como é que está a empresa hoje, a DSM Tortuga, no mercado? Olha, vamos citar alguns problemas. Operação carne fraca, volta da cobrança do Fundo Rural e agora a delação premiada da JBS. Como é que está a empresa hoje no Brasil diante dessa turbulência? Todas essas ocorrências, né, elas estragam um pouco o nosso planejamento. O próprio pecuarista fica um pouco apreensivo com o que vai fazer, mas a nossa mensagem é de otimismo, de continuar investindo. É um ano com muita oportunidade, a gente tem baixo preço de milho, então isso para o confinamento, mesmo com um preço de arroba mais baixo, a gente vai ter um custo da arroba produzida também muito menor, que vai permitir bons ganhos. Então é essa mensagem que nós estamos levando para o mercado. É isso que nós estamos levando para os pecuaristas, para continuar investindo em tecnologia, que o negócio não pode parar. Diante de toda essa fumaça, quando ela passar, quando essa poeira se dissipar, como é que deve voltar o mercado pecuário? Olha, o mercado, na minha opinião, vai voltar muito forte, né? Os produtores estão preparados, produziram muito bem, a gente tem animais de qualidade sendo produzidos, o mercado de carne não sofreu muitos impactos, né, quanto a isso. A gente vê a própria Operação Carne Fraca não diminuiu o consumo de carne interno, não diminuiu e não afetou as nossas exportações, que todos os países já retomaram as compras, então a mensagem é de otimismo. Esse é o Juliano Sabella, diretor de marketing da DSM Tortuga. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Zé. Um abraço. Vamos lembrar que essa entrevista foi gravada na semana passada, durante o Confinar 2017 em Campo Grande. O mercado de reposição também está retraído, é o que você vai ver agora em detalhes na análise da Scott Consultoria. Vamos chamar a Isabela Camargo. Olá a todos. Hoje eu vim falar um pouco sobre o que aconteceu em relação ao mercado de reposição nessa última semana, né, a quarta semana de maio de 2017. Então a gente viu todo esse cenário em relação ao mercado do boi gordo, a pressão de baixa depois da delação premiada que aconteceu para os executivos da JBS e também pelo atual cenário de final de safra, quando a gente tem um aumento em relação aos animais, a oferta, né, de animais terminados. Isso influenciou o mercado do boi gordo e, consequentemente, o mercado de reposição. Então a gente viu uma diminuição na procura dos negócios, na procura pela reposição, e isso
resultou em mais uma semana de queda. Então, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados e estados aqui pesquisados pela Scott Consultoria, a gente teve uma queda semanal de 0,5% em média em relação aos preços. Quando a gente faz, comparando ao início do ano, a queda foi de 4,7%. E esse cenário de queda em relação aos preços não deve mudar em curto prazo. A gente ainda vê essa pressão de baixa em relação ao boi gordo e que acaba influenciando o mercado de reposição. Fica a expectativa agora contra a procura das categorias mais zeradas por causa do início do confinamento, né? Então a gente vê todo esse cenário de baixa, isso acaba desanimando um pouco a procura por essas categorias e a procura pelo confinamento, né? O investimento em relação ao confinamento. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014 o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. 6 horas e 25 minutos no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Em boa parte dessa região, as últimas chuvas foram boas para a qualidade das pastagens. Ocorre que está prevista uma frente fria em muitos dos estados dessa região e quando cai a temperatura, isso é ruim para as pastagens. Vamos saber como é que fica o tempo. Juliana Rezende. Em situação climática favorável para o desenvolvimento dos pastos, a região Centro-Sul tem recebido chuvas expressivas e volumosas, principalmente entre os estados da região Sul, o estado de São Paulo e o sul do Mato Grosso do Sul, é onde concentra os maiores índices de umidade do solo, o que segue beneficiando o desenvolvimento das pastagens. Agora, no decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 3 de junho, a expectativa ainda é de chuva mais expressiva na região sul, com acumulados de até 70 milímetros entre Santa Catarina e também o norte gaúcho. Ainda segue chovendo, mesmo que de forma mais fraca, entre o Paraná, São Paulo e também na região centro-oeste. Agora, durante este período, a tendência é de que as temperaturas diminuam, porque vai ocorrer a entrada de uma massa de ar frio
que vai acabar declinando as temperaturas do início do dia. Pode fazer até 5 graus entre Santa Catarina e também no estado do Paraná. Essas temperaturas mais baixas podem acabar prejudicando os pastos. No decorrer do período seguinte, do dia 3 de junho até o dia 8, a região sul ainda segue concentrando chuvas expressivas e volumosas. E agora os acumulados podem alcançar até 100 milímetros na faixa oeste paranaense. Segue chovendo ainda entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, com acumulados de até 15 milímetros, e o tempo segue mais firme na maior parte de Minas Gerais, Goiás e ainda na faixa leste do Mato Grosso. Agora, durante este período, as temperaturas já começam a aumentar um pouco mais. As mínimas ficam na casa dos 8 graus entre Santa Catarina e também no Paraná. E agora já não há riscos para prejudicar as pastagens. Mercado financeiro desta segunda-feira abrindo a semana. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, as bolsas não operaram por lá. Vamos até a bolsa aqui de São Paulo com a Rafaela Fávaro. Como é que ficou o dólar hoje, Rafa? Muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, um importante feriado por lá. Feriado também na Inglaterra e na China, ou seja, o mercado financeiro hoje praticamente esvaziado. O que a gente pode falar sobre o mercado de dólar é que foi um dia de poucas negociações, baixa liquidez, e com isso o que acabou chamando a atenção, influenciando o dólar, foi a questão interna aqui do Brasil, toda essa tensão política, muita cautela ainda por parte dos investidores, que estão ainda refletindo aquela decisão da Moody's, aquela importante agência de classificação de risco da última sexta-feira, que rebaixou a perspectiva de nota aqui para o Brasil, e isso acaba retirando muito crédito, muitos investidores estrangeiros do país. Por conta disso, o dólar com uma leve alta hoje, mas como eu disse, leve alta, porque o mercado financeiro foi mais uma vez influenciado pelo Banco Central, que usa os seus mecanismos para segurar, para conter essa alta do dólar. Foi exatamente o que aconteceu. Um dia, então, de pouca negociação, a questão política tendo um grande peso por parte dos investidores e o Banco Central conseguindo conter essa alta mais forte do dólar. O dólar começa a semana cotado a R$ 3,27, uma alta de apenas 0,12%. Amanhã, sim, com a retomada dos mercados internacionais, haverá uma maior movimentação do dólar, e aí nós poderemos ver uma movimentação, uma variação também um pouco maior do que aconteceu hoje aqui na Bolsa. Zaidan, com você nos estúdios aí em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa. Até já. Daqui a pouquinho, direto da Bolsa em São Paulo, os preços do milho, do frango, do suíno e também preços do bezerro e do boi gordo abrindo esta semana, a última semana do mês de maio. Logo mais às 8h30 da noite você vai ver conosco animais da raça Brahma em oferta com realização da Central Leilões. Dá uma olhada em alguns dos animais, será na verdade um leilão misto. Tem a oferta de machos, reprodutores, fêmeas PO e ainda um leilão de gado comercial, bezerras de cruza Brahma com a raça Angus, que é na verdade o que deu origem ao nome Brangus. Leilão logo mais às 8h30, você vai vir aqui conosco. Depois do intervalo comercial, outras informações aqui no programa. Até já! Eu vou mostrar agora uma entrevista que eu gravei com um médico veterinário, gerente de produtos de origem animal da MSD Saúde Animal, o Maurício Moraes. Ele fala sobre uma técnica de manejo que veio dos Estados Unidos, faz muito sucesso por lá e tem dado muito certo aqui no Brasil também. É uma técnica que proporciona o manejo correto, corretíssimo na verdade, preservando o bem-estar animal e de quem trabalha com o gado. Vamos acompanhar. Nós vamos abordar o assunto bem-estar animal. Afinal de contas, no confinamento não são necessários planejamentos nutricionais, planejamentos de saúde animal, mas esse componente bem-estar animal também tem entrado muito no planejamento da atividade de uns anos para cá. E se reforça cada vez mais, ano após ano,
porque a produção de alimentos vai passar por essa exigência internacional que se torna, por sua vez, cada vez maior, que é o cuidado, o bem-estar dos animais que fornecem as proteínas para o nosso consumo. Eu vou conversar com o Maurício Moraes, que é gerente de produtos da MSD Saúde Animal. Antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, vamos lembrar que a MSD está introduzindo no Brasil um conceito que já existe no exterior há mais de 20 anos, praticamente 3 décadas, 30 anos já, que é um conceito de, vou falar o termo em inglês e ele vai explicar para a gente, Creating Connections. Se você traduzir literalmente, é criando conexões. Isso está relacionado ao cuidado dos animais, ao bem-estar animal. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu gostaria, primeiramente, que você explicasse que conceito é esse, Creating Connections. Obrigado, Zaidan. O Creating Connections é uma marca MSD baseado num conceito americano que, se a gente traduzir, o pessoal usa, a gente fala muito que é sem nada nas mãos. É o manejo do gado, né, seja no curral, seja na baia do confinamento, né, seja na hora do processamento, sem uso de ferrão, né, sem uso de varas, né, somente com a linguagem corporal. Né? Então a gente estabelece conexão com os animais usando a linguagem corporal e deixando o animal à vontade, né? Não nos vê como um predador, e sim como um colaborador, né, que vai conduzi-los, né, dentro das instalações. O bovino percebe o sinal do seu corpo, a movimentação do seu corpo? Percebe a movimentação do nosso corpo, tem uma forma de se comunicar com eles e a recíproca é verdadeira. Também a gente percebe, né, através de técnicas, né, que a gente desenvolve, quem são os animais sentinelas, né, que são os que primeiro nos percebem, quem são os líderes, né, que conduzem o grupo, né, numa rota de fuga, ou conduzem o grupo para mais perto do vaqueiro. Então, por isso que literalmente estabelecendo conexões. A gente percebe, né, as movimentações deles e eles percebem as nossas movimentações através da linguagem corporal, né, de ambos os animais, né, o animal humano e o animal bovino. Isso requer um treinamento ou essa associação, essa conexão pode se dar imediatamente? Não, requer um treinamento. Né, a nossa equipe ela foi capacitada ano passado nos Estados Unidos. O papa mundial dessa técnica hoje é o Tom Nofsinger, né, um americano que foi treinado pelo Buddy Williams, que foi quem desenvolveu essa técnica, que é um canadense, né, conforme eu disse para você. E a nossa equipe foi treinada ano passado nos Estados Unidos com essa técnica. E hoje nós temos os nossos difusores aqui, que estão começando a trabalhar com os nossos clientes, treinar a equipe dos nossos clientes, né, desenvolver cada dia mais e fomentar essa técnica dentro dos confinamentos brasileiros. Tem um outro termo em inglês que também é usado nessa técnica, não sei se a gente pode chamar de técnica ou metodologia, mas que é o stockmanship. O que significa isso? Na verdade, ele não é uma tradução literária, né, mas a gente entende, a gente não que traduziu, mas trouxe para o conceito, é o sem nada nas mãos, né, a técnica do sem nada nas mãos. Por quê? Porque o vaqueiro ele vai trabalhar sem nada nas mãos mesmo, usando somente a linguagem corporal e os movimentos deles, fazendo essa relação, estabelecendo essa relação com os animais. Como a MSD está difundindo esse conceito nas fazendas brasileiras? Nós temos, conforme eu disse, nossa equipe foi treinada, a gente teve 4 difusores que foram treinados no ano passado nos Estados Unidos. Esse pessoal, eles estão implementando nos nossos clientes, estão capacitando, né, os vaqueiros dos nossos clientes, né, alguns já estão até bem desenvolvidos, inclusive usando até o conceito de instalações que a gente preconiza, né, e uma vez essa equipe treinada, eles também começam a fomentar dentro das propriedades deles também. Vocês trabalham no segmento de saúde animal, uma farmácia, produtos farmacêuticos, e agora trazendo esse conceito que está relacionado ao bem-estar, não tem remédio. Qual é a relação? Por que o investimento nessa tecnologia aqui no Brasil? São
algumas formas de pensamento, algumas coisas que nos conduzem a levar a isso. A trazer esse conceito do Brasil. Primeiro, o consumidor, a exigência do consumidor final pelo animal, né, que forneceu proteína e que ele foi criado, né, ele foi produzido dentro de regras, né, e ambientes, né, de bem-estar animal corretos, a primeira coisa que nos conduz a isso. Segundo, mais técnico, mais conceitual e aplicável, a gente identificou quando o animal, isso é fato, quando o animal está confortável com a presença do vaqueiro, ele confia na presença do vaqueiro e não enxerga o vaqueiro como um predador, ele demonstra, né, as enfermidades de uma forma mais tranquila, mais confortável. Porque quando ele enxerga o ser humano como um predador, ele não vai mostrar a fraqueza, né? Ele demonstra posição de fuga ou de fortaleza, né, para intimidar o predador ou para fugir. Então a gente identificou, quando o animal está confortável, ele confia nos vaqueiros, ele está bem no ambiente, né, aos primeiros sintomas de qualquer enfermidade, ele já demonstra. Então a gente consegue diagnosticar essas enfermidades de uma forma mais rápida e mais fácil para as equipes de ronda sanitária. E quanto à eficácia de um medicamento, esse treinamento, isso auxilia? O efeito pode se tornar mais breve, mais rápido? Tem alguma relação nesse sentido? Boa pergunta, exatamente. Também tem, principalmente no uso de biológicos, né, no uso de vacinas. Um animal estressado, muito estressado, ele tem alto nível de cortisol no sangue, né? E com alto nível de cortisol no sangue, o que o cortisol faz? Ele deprime o sistema imunológico. Então você vacina um animal estressado, a resposta imunológica dele, né, vai ser pior ou vai ser mais demorada. Quando o animal está mais à vontade, ele tem menos nível de cortisol, a resposta dele a uma vacina aplicada é muito melhor, né? Também ele fica mais à vontade, ele tem uma performance melhor, né? Ele se adapta mais fácil ao coxo. Então é uma série de fatores positivos, não só para a sociedade, mas também para o produtor, para o confinador. Então tudo isso é revertido em performance positiva, que é o lucro no final das contas. Eu conversei com o Maurício Moraes, que é gerente de produtos da MSD Saúde Animal, falando de um conceito novo. No mundo já existe, mas a MSD está introduzindo aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Zeidan. Muito obrigado. Obrigado a todos. Partindo do conceito máximo do melhoramento genético, a Semex Brasil trabalha sua filosofia de seleção baseada em 3 pontos: medir, observar e comparar para garantir maior lucro. Com foco na produção em menor tempo, a empresa busca resultados que impactam diretamente na lucratividade do pecuarista. E é por isso que vem investindo em uma bateria com touros jovens e de alto rendimento. Quando a gente se depara com fazendas com anos de seleção genética, essa seleção dentro da fazenda serve para identificar os indivíduos que são destaque dentro da fazenda, que são as reservas de plantel. Então você imagina uma fazenda com o nascimento de 1000 machos ou 500 machos, que seja, ao fim de toda a seleção que é feita até o sobriano, em cima de desempenho dentro dos animais contemporâneos, em cima de ultrassom de carcaça, para identificar as fêmeas e os machos que vão ser utilizados como os pais e mães da nova geração. A Semex tem esses animais, a Semex tem o foco de identificar esses animais que são a ponta do melhoramento genético de cada rebanho. E a Semex sempre vai buscar esse tipo de animal, os animais que vão fazer diferença para o produtor, que vão levar solução. São os animais identificados como os top 0,1% de cada rebanho. Baseada nessa ideia e visando o mercado interno e externo, que estão cada vez mais exigentes, a Semex busca constantemente soluções que supram as necessidades dos pecuaristas.
Este ano, os touros da bateria de corte Cemex passaram a receber selos de avaliações baseados nos mais diversos sumários e em seus resultados de ultrassonografias de carcaça, como rendimento de carcaça, ganho de peso, marmoreio, acabamento, habilidade maternal e reprodução. A gente identificou touros com características muito interessantes no aspecto de produtividade, rendimento, precocidade de acabamento e qualidade de carne para a raça Nelore, né? Hoje o mercado está muito aberto, né? Finalmente, eu tenho 20 anos de carcaça, né, na bovinocultura, mas finalmente chegou o momento das pessoas entenderem que a seleção genética vai ajudar a acontecer essa carne mais produtiva e de melhor qualidade mais rápido. Com o compromisso de oferecer sempre o que há de melhor e mais moderno no mercado, as soluções Cemex agregam valor e garantem mais dinheiro no bolso dos pecuaristas. Essa é a diferença Cemex. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. 6 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Agora o mercado do milho. Vamos lembrar que hoje é feriado nos Estados Unidos, as bolsas não operaram por lá. Mas aqui no Brasil, sim. Vamos à bolsa mais uma vez com a Rafaela. Quais são os números do mercado do milho hoje, Rafa? Olha, Zaidan, de acordo com os pesquisadores do CPEA, o mercado do milho aqui no Brasil agora começa a sofrer um pouco da influência do início da colheita da segunda safra aqui no país. Só que essa colheita ainda está muito na fase inicial, não são todas as áreas que estão fazendo os trabalhos de campo, por isso que o volume ofertado no mercado interno não é muito grande. E com isso, os preços não tiveram uma queda tão acentuada nos últimos dias, como se esperava agora já próximo do fim do mês. Veja só como ficaram os valores apurados pelo CPEA nos últimos dias, aqui no estado de São Paulo, na região de Campinas. Na semana passada, o preço do milho até terminou a semana em alta, a R$ 27,23 a saca de 60 quilos, e agora cai a R$ 26,90 a saca de 60 quilos, mas ainda não é uma queda muito acentuada, justamente porque se esperam volumes maiores ofertados no mercado interno de milho a partir da segunda quinzena do mês de junho. No mercado futuro, hoje foi um dia de alta para o preço do milho. O contrato de setembro, a R$ 27,13 a saca, sobe 0,71% em relação à semana passada. Novembro, a R$ 28,17 a saca, sobe 0,68%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a R$ 29,48 a saca, tem uma alta de 0,61%. Mercado futuro ainda mostrando essa reação nos preços e esperando justamente um maior volume que será ofertado de milho nos próximos dias aqui no Brasil. Zaidan, com você aí nos estúdios em Campo Grande, daqui a pouco os preços da pecuária com uma alta para o preço do boi gordo. Até já. Até já, obrigado, Rafa. Agora o preço do milho em todo o país.
Você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília, um leilão com a oferta mista de reprodutores, matrizes, PO e gado comercial da raça Brahman. É o 9º virtual Brahma Nova Pousada, você está vendo alguns dos reprodutores. Esse leilão tem a realização da Central Leilões. Depois do intervalo comercial, nós teremos também informação sobre o leilão de gado de corte, Araguaia e Xingu, que será a atração do Agrocanal logo mais à noite. Até já! Seis horas e 52 minutos, agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. Com exceção do extremo norte, da região norte do país, as demais regiões dessa parte de cima do mapa do Brasil têm poucas chuvas previstas. Veja as informações com Juliana Rezende. O padrão de chuvas entre a região norte e também a nordeste tem se mantido, porque as chuvas já têm perdido intensidade, especialmente no interior das duas regiões, o que tem causado declínio dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em amarelo e também laranja. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de chuvas se espalhando pela região norte e até o dia 3 de junho pode chover até 70 milímetros no estado de Roraima. Essas instabilidades na região norte ainda seguem ocorrendo com volumes significativos de até 30 milímetros no Pará e também no estado do Amazonas, enquanto que no nordeste é o litoral norte que deve receber pancadas de chuva de 5 até 30 milímetros. No sul da Bahia e também no sul de Tocantins não há expectativa de chuva e o tempo segue mais firme. Agora, no decorrer do segundo período, as chuvas perdem mais intensidade no nordeste. E do dia 3 de junho até o dia 8, a expectativa é de apenas chuvas na faixa leste do nordeste, mesmo que com acumulados mais baixos. Agora, no norte, as chuvas também seguem perdendo mais intensidade. Os acumulados agora não passam de 15 milímetros na maior parte dos estados. Então, pelos próximos períodos, as chuvas seguem perdendo mais força, principalmente no interior do norte e também no interior da região nordeste. E as pastagens ainda podem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver. Agenda de leilões. Se no mercado de reposição as coisas andam meio fracas, se o gado de corte está lento nas vendas, no mercado de investimentos em genética, nós temos exatamente o contrário. Pelo menos é o que mostram leilões transmitidos na semana passada pelo Canal do Boi. Vamos começar com médias da semana Cenepal 3G Weekend. Vamos dar uma olhada aqui. Um evento que teve reprodutores vendidos no dia 24, com média individual de R$14 mil. Cenepal 3G, R$14 mil para os reprodutores. Para os embriões de genética Cenepal, foram vendidos cerca de 900 embriões, a média ficou em R$ 1.200, leilão do dia 25, semana passada. E o leilão com as estrelas, as doadoras matrizes da raça Cenepal 3G, apresentou média individual de R$ 85 mil, leilão realizado e transmitido pelo Canal do Boi no dia 26, direto de Barretos, interior do estado de São Paulo. Neste final de semana tivemos também outro grande evento, o Trio Bom Sucesso, com realização da Central Leilões, oferta de touros, matrizes e material genético da raça Nelore Zan. A etapa de touros teve a média de R$ 12.200, leilão do dia 27, sábado agora à tarde aqui pelo Canal do Boi. E a etapa de matrizes teve média de R$ 8.400, leilão transmitido ontem à tarde pela Central Leilões. E é essa Central Leilões que transmite e realiza, melhor dizendo, o leilão de hoje à noite, o leilão com animais da raça Brahma. A transmissão será nossa a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. É o leilão, deixa eu pegar o nome certinho aqui, para você acompanhar. 9º Virtual Brahma. Vamos acompanhar as informações direto de Araçatuba com o João Campo, da Central Leilões.
Hoje teremos a 9ª edição do leilão virtual Brahma Nova Pousada. Teremos em oferta hoje 70 reprodutores, 50 fêmeas Brahma e também temos uma oferta restrita, até porque o Brahma Nova Pousada ele é um consumidor dessa mercadoria, que são fêmeas meio-sangue Brahman e Angus, um gado de corte, são 70 fêmeas apenas. Eu estou aqui com um dos assessores do leilão, que é o Gustavo Miziara, é o famoso Canarinho. Canário, muito boa noite, muito bom receber você aqui no nosso estúdio. Parabéns, viu? Vocês conseguiram nesse 9º leilão, você como assessor do leilão, colocar em oferta, trazer aqui pra gente, de todos os anos, a turma mais igualada. Ô João, uma boa noite, né? Pra gente é sempre um prazer estar aqui junto com a equipe da Central Leilões. Essa é uma sementinha que nós plantamos há 7 anos atrás, né, João? Desde o princípio, desde a primeira edição, nós começamos junto. Foi um dos leilões em um projeto que nós começamos juntos, nós com o Guto Assessoria e com a Central Leilões, e que graças a Deus o Dr. Wilson Lemos, o Felipe, confiou no que nós propusemos e tem vindo fazendo e confiado no nosso trabalho. E toda a equipe, né, da Fazenda Nova Pousada, que vem nos ajudando e confiando no nosso trabalho, e a cada ano o resultado se torna mais atrativo. Você vê uma torama desse nível, dessa padronização, uma marca só, uma torama que já vem muito corrigido de aparelho reprodutivo, né? Tinha uma ossatura muito forte, de cascos muito bons. Realmente são animais diferenciados. E animais criados ali na Aparecida do Rio Doce, no Grande Cerradão Goiano, né? Então a gente sabe que realmente animais criados nessa região, eles vai muito bem em qualquer lugar no Brasil. Eu acho que esse é um ponto forte da nossa conversa, da nossa oferta de hoje, que são animais que foram criados, desmamados e recriados a pasto. Você está vendo, inclusive, lá atrás, parte dos animais, no pasto, na região sul, acho que ali podemos chamar de sul do estado do Goiás. Ponto importantíssimo para quem quer levar essa torama para cobrir no Brasil inteiro, né, Canarinho? Torama que sabe comer capim, né? É uma torama que viveu de capim a vida toda, né? Nós temos uma suplementação, mas é uma suplementação a pasto aí, 60 dias antes do leilão. Até para mostrar todo o potencial genético dos animais. Até para mostrar todo o potencial. Nós até assustamos, né, João? Nós tivemos vendo esses animais lá no princípio de abril, foi quando foi feita a última vistoria, que nós fazemos 3 vistorias nesses animais antes do leilão. E a última vistoria nós fizemos no dia 7 de abril. E essa torama do dia 7 de abril para o dia 15 de maio agora, que foi filmada, ela teve realmente uma explosão no desenvolvimento, né, irmão? Ela surpreendeu. Uma torama que está pronta, está pedindo vacada, né? Exatamente. E por falar em vacada, nós temos vacas hoje também, né, Canário? Tem uma oferta também. O Felipe não gosta muito de vender fêmea, essa é a verdade. Ele é um selecionador, é um criador. Mas nós conseguimos pensar aí em torno de 50 fêmeas. Pode rolar uma geral das fêmeas aqui pra gente, por favor, Fábio? Importante que nós temos 2 categorias de fêmeas, né, Canário? Isso, nós temos uma categoria de novilhas prens, prontinhas, vão parir agora, agosto, setembro, outubro, né? É o famoso bezerro do cedo. O bezerro do cedo, que é aquele bezerro melhor, o bezerro mais duro, o bezerro mais firme, que desenvolve melhor, que a turma gosta mais. É esse bezerro que nasce aí no agosto, setembro, outubro. Esse é o bezerro do cedo. E está aí toda essa novilhada. Nós temos aí, eu acho que são poucas vacas paridas, mas acho que 4 fêmeas paridas, mas temos essas fêmeas paridas. Temos algumas matrizes vermelhas e nós temos um atrativo interessante, 20 novilhas prontinhas para emprenhar na estação aí 17 e 18, João. Então, a hora que entrar a estação no final do ano, começou a chover, que a chuva ainda não parou, né? Não. Mas começou a chover novamente, aí setembro, outubro, elas estão prontinhas para emprenhar. E, se Deus quiser, essa chuva não vai parar esse ano. E para terminar, uma mercadoria que eu
considero um luxo, que são os 2 lotes de gado de corte, onde o Felipe pegou vacas puras Brahma e inseminou de Angus, né? Esses animais são meio sangue Brahma, Angus, feitos em animais puros. Essa aí é uma mercadoria diferenciada, né, João? É a mercadoria que todo mundo quer. O pessoal fala em pecuária de precisão, a turma fala em carne de qualidade. Tá aí, gente, é uma novilhada de pecuária de precisão e a carne da melhor qualidade, fêmeas ímpar, tá? É isso aí. Obrigado, viu, Canarinho? Prazer recebê-lo aqui conosco. Daqui a pouquinho, hein, às 20h30, teremos essa oferta muito especial de 70 bezerras meio sangue Angus e Brahman, 50 fêmeas Brahman PO e POI e também oferta de 70 reprodutores Brahman POI. Obrigado, viu, Canarinho? Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Acompanhe com a gente 20h30. É isso aí, gente. Um grande abraço com vocês aí em Campo Grande. Valeu, obrigado, João Canarinho. Sucesso no leilão aqui pelo Canal do Boi. Pelo Agrocanal, emissora do SBA, nós teremos logo mais às 8h30 da noite, também no horário de Brasília, leilão de gado de corte Araguaia e Xingu, com realização da M2 Leilões. Estou aqui com o titular da leiloeira, o Marcelo Machado. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo Canal do Boi aqui no Pecuário BR. Como é que está a sua região, Araguaia e Xingu, no Mato Grosso? Zaidan, como não é novidade, o que vem acontecendo em todo o Brasil, nós também estamos sofrendo as consequências dos últimos fatos na economia e na política brasileira. Mas vocês estão desanimados lá? Estão querendo fechar as portas ou não? O produtor, principalmente o produtor do Vale do Araguaia, tem essa alegria e tem essa coragem de estarmos enfrentando todas as dificuldades. Porém, o que acontece é o seguinte, o Vale do Araguaia, o Xingu Mato Grossense, é uma das regiões que mais sofre com essa crise, Aidan. Num raio aí de 800 a 900 quilômetros, englobando aí acima de 20 municípios, temos 7 plantas frigoríficas, da qual 6 são pertencentes ao Grupo JBS, apenas 3 funcionam, todas do Grupo JBS. Ou seja, estamos sem opção para ter onde vender o gado gordo. Quer dizer, das 7 plantas, 6 3 é do grupo, estão, 3 da é do JBS grupo. Estão em atividade e tem mais uma que seria alternativa. Não, a outra que não pertence ao grupo não funciona. Está fechado. Quer dizer que vocês têm apenas 3 plantas? Apenas 3 plantas em funcionamento, sendo que as 3 pertencem ao Grupo JBS. E estão vendendo a prazo? Porque tem uma resistência grande de venda a prazo. Como é que está lá? Existe, a turma tem segurado bastante, está tendo um movimento com o produtor para segurar, dizem que está na hora de segurar, que o produtor tem força, mas a gente, na nossa realidade, apesar de estarmos muito esperançosos que as coisas vão dar certo, o produtor sofre muito. Então, assim, o pessoal vem tirar ideia, vem trocar ideia, o pessoal tenta se manter informados nos grupos de WhatsApp, mas a grande verdade é que eles diminuíram a sua escala de abate, porém, o produtor vem entregando em menor escala, mas vem entregando o boi gordo da indústria. Mas hoje a informação que nós temos, e a gente já falou um pouco disso aqui no programa, é que a JBS, diante de toda essa resistência do pecuarista em vender a prazo, está optando por outras indústrias, não é o caso de lá, que só tem as 3 pertencentes ao grupo, mas em função dessa resistência, a empresa está mais carente de matéria-prima, porque, graças a Deus, o consumo não diminuiu. O fiel da balança tem sido o consumo de carne, que não diminuiu. Ou seja, a indústria precisa da matéria-prima. E a JBS, eu soube hoje, que está até pagando um pouco a mais para o pecuarista. Exatamente, a indústria vem sofrendo em relação às escalas. O que tem segurado o preço do gado, da arroba do boi, é o consumo. Temos que agradecer o mercado interno, principalmente no momento. Além dessa situação toda, também temos essas questões de termos assim, apenas uma indústria para entregar. Então, como ele também está com dificuldade na escala, tem melhorado alguma coisa. O pessoal teve falando na nossa região de Confresa, teve falando em arroba a R$120. Hoje eu tenho informação de Vila Rica de boi negociado a 124.
Já tem uma recuperação, então. Uma leve recuperação. Quer dizer, essa recuperação que você está falando agora na sua região, Araguaia e Xingu do Mato Grosso, em outras regiões do país, isso também é fato nessa segunda-feira, embora a segunda-feira seja um dia não tão quente dos mercados em condições normais. Agora seria uma situação até atípica. Mas mesmo assim, numa segunda-feira, nós tivemos algumas vendas a mais. Uma modesta recuperação. Um sinalzinho pequeno de melhor. Isso é bom sinal, não é? Isso é bom sinal. Marcelo? Isso é bom sinal. Agora, o que está melhor para vender hoje? Boi magro ou bezerro? E aí a gente aproveita para falar do seu leilão de daqui a pouco. Hoje, mais uma vez, a M2 Leilões vem aqui em parceria com a SBA, hoje pelo Agrocanal. Entraremos no ar a partir das 8h30 com mais uma edição do Leilão Virtual Araguaia Xingu. Esse leilão, temos uma oferta enxuta, respeitando o mercado, mais uma vez, de bezerros, muitos bezerros na região de Vila Rica, garrotes. Tá aí o lote 2, uma garrotada na região de Vila Rica. E, além do mais, temos fêmeas também, um ou dois lotes de vaca parida. É um leilão que é a oportunidade do produtor de adquirir seus animais. Aquele que engorda, ele vai precisar de matéria-prima também, não é? Exatamente. Se a indústria vai precisar de matéria-prima, porque o consumo não baixou, o consumo tem se mantido, as pessoas estão comendo carne, felizmente, não é? A operação carne fraca assustou muita gente, mas se diminuiu o consumo na época foi muito pequeno. Hoje acredito que estejamos já numa situação de antes da operação carne fraca em termos de consumo. Quer dizer, a indústria precisa da matéria-prima, que é o boi gordo, e para que se tenha o boi gordo, o invernista vai precisar da mercadoria de reposição também. Isso mesmo, Zayden. A mensagem que nós trazemos hoje é a seguinte: estamos passando por um momento muito difícil em relação à economia, em relação à política, porém acreditamos mesmo, nós conversando com várias lideranças de todo o Brasil, do Vale do Araguaia, nós acreditamos mesmo que tudo isso vai passar, que as coisas melhores virão. E, como se diz, faz parte do processo da lavada de roupa suja, da gente estar aí dando apoio a pequenas indústrias, dando apoio aí aos compradores de outro fora do estado, que vem acontecendo. E acreditamos que é o momento de surgirem novas lideranças e novas empresas, tanto no mercado da carne quanto novas lideranças políticas também. Legal. Legal, bom leilão para vocês então, sucesso. Zaydan, mais um detalhe que eu gostaria de deixar, de pontuar nesse momento importante é o seguinte: existe um movimento, a gente vem aqui tentar solidarizar e até sensibilizar as autoridades, e já existe um movimento, hoje a Acrimate protocolou um documento junto à Cefaz, com o ok da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, buscando a isenção do gado gordo. Se não for possível a isenção por questões de arrecadação do governo... Isenção para o transporte do gado gordo para outros estados. Isenção para transporte de gado gordo para outros estados, para nós do Vale do Araguaia podermos abatermos nosso gado, nosso boi gordo em outros estados, em outras plantas frigoríficas, já que naquela região a gente é refém de um único grupo. Se não for possível a isenção total, ao menos estamos buscando os 2,5%, que era uma alíquota que o JBS tinha para tirar a carne do Mato Grosso, levando em consideração que o ICMS da carne em São Paulo aumentou. Então, assim, existe um movimento, quero aqui agradecer a diretoria da Acrimate de estar representando o produtor, e precisamos mesmo que as autoridades do governo do estado do Mato Grosso, em especial a Secretaria, o Cefaz, a Secretaria da Fazenda, se sensibilize e olhe para o Nortão, para o Vale do Araguaia, porque sem essa isenção, sem essa diminuição na alíquota, fica impossível, o produtor fica muito refém. E a mensagem que eu trago aqui é essa mensagem de revolta do produtor do Vale do Araguaia do Xingu.
Acreditamos mesmo que as autoridades venham sensibilizar com a situação. Não é difícil que isso aconteça. Eu sei que está todo mundo precisando de dinheiro, os estados estão precisando fazer caixa, mas uma situação como essa, ainda que seja temporariamente, eu acredito que é possível fazer isso. É uma questão de emergência, é uma questão de válvula de escape, já que o governo também tem uma certa responsabilidade, não que seja esse governo ou os que passaram, não interessa. O governo também tem uma certa responsabilidade com o produtor, sendo que aceitou tudo isso acontecer. A região nossa ficar monopolizada da maneira que ficamos. Está dado o seu recado, acho justíssimo isso. Tomara que as autoridades do Mato Grosso se sensibilizem diante desse pedido da Acrimate, que é a Associação dos Criadores. Aproveito para mandar um abraço para o Luciano Vacari, que é superintendente da Acrimate. Lembrando que isso é apenas um ponto, né? É uma questão emergencial. Se for levar em outras considerações, a médio prazo, temos até que pensar numas estratégias de incentivo a outras indústrias de abrirem ou reabrirem as indústrias que estão fechadas lá. Esse seria um caminho a ser seguido justo. Pois é, chove de um lado, quem sabe o sol aparece do outro. Beleza. Obrigado, Marcelo. Ótimo leilão para você, logo mais. Vamos nessa, obrigado a todos. Aguardando vocês a partir das 20h30 pelo Agrocanal. Valeu. Depois do intervalo comercial, outras informações. Vamos sair de um bloco para outro com imagens do gado de hoje à noite pelo Agrocanal, leilão de gado de corte Araguaia e Xingu. Gado filmado no Mato Grosso. Até já. Sete e 15, vamos retomar a nossa divulgação do que aconteceu no Confinar 2017, simpósio de confinamento que aconteceu na semana passada em Campo Grande, com realização da Bifitec. O nosso comentarista, o João Pedro, conversou com o Rogério Goulart, que é pecuarista em Dourados, na região de Dourados, sul de Mato Grosso do Sul, confinador de bovinos e editor da revista Carta Pecuária. Falaram sobre o atual momento da nossa pecuária de corte e começaram a entrevista lembrando que as indústrias frigoríficas estão tendo uma boa margem de lucros na atual temporada. Vamos conferir. Rogério, preço da vaca caindo, preço do boi caindo, na distribuição subindo. E o frigorífico nunca teve uma vantagem tão grande em termos de geração de receita, ou seja, está com uma margem bruta. Até quando esse quadro permanece? Bom, em primeiro lugar, ainda bem que o meu parceiro está ganhando dinheiro, né? Então eu estou mais tranquilo, né? Mas assim, faz algum tempo já que o frigorífico, as margens dele melhoraram, né? Do modo geral no Brasil. E isso é em função um pouco do próprio dinâmico do mercado do consumidor, né? E também em função da oferta de animais, né? Nós estamos tendo aí uma oferta muito grande de vacas desde novembro do ano passado. Está em linha com o que se esperava de abate de fêmeas, aumentando, mas veio muito superior ao que se previa. Reflexo da crise, falta de dinheiro do produtor para pagar as contas, é bem possível que sim, o produtor antecipando venda de vacas para poder pagar as contas, e isso interfere, obviamente, no preço do boi. Só que no atacado não está tendo problema, né? No atacado e no varejo os preços estão relativamente estáveis. Então, com o mercado de boi caindo e o atacado estável, as margens dos frigoríficos melhoram mesmo. Agora, você falou em abate fêmea. Você tinha uma figura do invernista de pegar a bezerra, recriava e terminava ela com 12, 13 arroba. Há 2 anos atrás, quando o preço do bezerro estava melhor, valia mais a pena ele manter essa fêmea no campo, produzindo o bezerro, do que mandar para o açougue. Esse ano, então, vai voltar ao padrão normal, ou seja, ela vai ver touro só no outro lado da cerca. Eu acho que sim, No atual momento, não está compensando a cria, né? Um bezerro de R$1.000 é o custo de produção. O produtor está trocando cebola de lugar. Então,
se você não está tendo lucro com a cria, é melhor você desfazer de parte do seu estoque de fêmeas para você poder girar. Normal, é assim que acontece mesmo. Agora, no seu devido tempo, essa oferta de fêmeas vai impactar no mercado com uma certa falta de bezerro. Então, o embrião, vamos dizer assim, a semente da alta de bezerro futura, daqui a alguns anos, está começando agora. Na tua opinião, esse ciclo vai novamente mostrar uma carência, um apagão de bezerro daqui a quanto tempo? Os ciclos pecuários eles duram ao redor de 7 a 10 anos no Brasil. No nosso entendimento, o ciclo atual começou em 2014. Então vamos dizer assim que estamos em 2017, 3 anos mais ou menos já está rodando, né? Então, acho que mais uns 3 a 4 anos. Então nós estamos falando lá para 2020, 2021. Você está numa região em que a agricultura é muito forte. Aqui ontem, os casos de sucesso de pecuaristas sempre foi abordando com a integração. A integração agricultura-pecuária melhora a produção do grão e também tem a arroba mais barata de boi. Confere essa informação? Confere. A sinergia, né, que você consegue usando a sua área para a agricultura e o que sobra para a pecuária, melhora os dois. Entendeu? Isso realmente é fato e eu até acredito que esse é um dos grandes casos de sucesso da pecuária brasileira, que não tem par no mundo, né? Você poder usar a sua mesma área para 3 safras, às vezes soja, milho e boi. Então é fantástico um país que consegue fazer esse tipo de produção ou integração entre vários sistemas que são completamente diferentes, né? Então isso se espalhou pelo Brasil inteiro e obviamente um exemplo mostrou alguns casos de sucesso fantásticos. Nós produzimos um boi em cima de pasto, que é a função do ruminante, que se desenvolver em cima de pasto. Hoje, um palestrante de manhã do Rabobank, ele comentou que uma pesquisa feita na Europa sobre como o consumidor vê a carne nossa, coloca a nossa carne igual à da Índia. E as carnes que eles consideram de melhor qualidade é a carne ou australiana, ou argentina, ou uruguaia. O que falta para a pecuária brasileira mostrar ao mundo que nós produzimos carne de excelente qualidade? Falta vontade do setor, vontade política de gastar com marketing. Não tem segredo, tem que gastar com marketing, gastar com relações públicas, colocar um produto bom lá fora, né? Então, eu acredito que uma união do setor, que precisa, até num momento como esse, de estar todo mundo um problema e preocupado, ajudaria muito a discernir o que se pode fazer nesse sentido. Agora, falta muita publicidade, falta marketing na nossa carne lá fora e, vou dizer, falta até aqui dentro, né? E todas essas questões que estão acontecendo agora nos últimos meses não melhora isso. Bom, só para fechar, uma pergunta que todo pecuarista faz hoje. Na tua opinião, como é que fica a questão da delação JBS em relação à pecuária brasileira? Não sei. Sinceramente, você é igual a perguntar o que vai acontecer se eu bater numa caixa de marimbondo, né? Não sei. Essa entrevista foi gravada na semana passada, na quinta-feira passada, durante o Confinar 2017, realizado em Campo Grande. E eles falaram sobre a Índia. Tem a notícia veiculada pelo jornal Financial Times, dizendo que o governo da Índia proibiu a venda para fins de abate de bovinos que não produzem mais, não reproduzem e não servem para a produção leiteira. A medida também para os búfalos vale desde a última sexta-feira para todo o território indiano. A proibição está em vigor, como eu disse, e anunciado pelo jornal Financial Times. A decisão, segundo o jornal, deve gerar muitos prejuízos para a Índia, que depende muito desse comércio que gera por ano 5 bilhões de dólares de receita. Agora, com essa proibição, a economia da Índia vai ter esse rombo, esse prejuízo em função dessa lei que proíbe o abate de animais, de bovinos, lá os bovinos são sagrados, que não sejam destinados à reprodução, quer dizer, não podem reproduzir mais e não produzem mais leite.
Nós continuamos com a análise da pecuária. Na semana passada aconteceu em Cuiabá um simpósio agronegócio forte realizado pelo Banco Santander. Nós estivemos lá com dois dos nossos companheiros. Um deles, a Rafaela Fávaro, conversou com o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, sobre o atual momento, as preocupações em torno da pecuária de corte de Mato Grosso e também do Brasil. Vamos acompanhar. Um grupo de pecuaristas reuniu com o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, para debater questões relacionadas ao setor pecuário mato-grossense. Eles querem chegar a um consenso entre os principais problemas enfrentados pelos produtores na comercialização dos animais junto à empresa JBS, detentora da maior parte das plantas frigoríficas do estado, e a insegurança do mercado diante da crise gerada pela empresa no Brasil. Hoje, Mato Grosso possui o maior rebanho bovino do país e é o estado onde a JBS tem a maior atuação e anunciou que pretende pagar os pecuaristas com prazo de 30 dias e não mais à vista, como vinha fazendo, o que deixou os pecuaristas apreensivos com os possíveis prejuízos que vai gerar para eles. Segundo esse diretor executivo da Acrimate, a proposta dos pecuaristas era alíquota zero para o boi ser abatido em outro estado. Existem muitos produtores que tinham feito a sua programação de abate e de recebimento à vista. E esse direito e essa programação foi quebrada unilateralmente. Cada empresa tem direito de colocar as regras que ele bem entender. Mas isso tem desdobramento para o outro elo. O que nós queremos é conversar e encontrar a melhor alternativa. Enquanto isso não acontece, nós esperamos que o governo tenha sensibilidade e atenda o pedido da Acrimate da isenção do ICMS nas operações interestaduais de gado para abate. O vice-governador apontou algumas medidas emergenciais para superar o momento de crise que o setor atravessa no estado. O pleito da Acrimate, dos pecuaristas, foi a redução a zero da alíquota para a saída do boi gordo a partir do estado do Mato Grossense. Eu acredito que não precisa chegar nesse nível, talvez a equiparação com o ICMS local, que é 2,5%, já é bastante reduzido, garante fluidez e fluxo de caixa para o estado, e da equiparação a possibilidade de momentaneamente nós fazermos o abate em outros estados, Goiás, São Paulo, com competitividade, garantindo fluidez e segurança aos pecuaristas mato-grossenses. E num segundo passo, aí sim, a abertura de novas plantas frigoríficas por outros players, né, para que nós possamos ter competitividade, aí retoma a alíquota de novo para cima, para reter o gado aqui dentro, para gerar emprego, gerar renda, gerar verticalização da cadeia das carnes aqui dentro do estado de Mato Grosso. São duas medidas que serão tomadas. A segunda, com o sistema de defesa animal sendo feito um termo de cooperação com o governo federal, e as plantas aqui de Mato Grosso, que tem sistema só estadual, podem vender ao mercado interestadual também. Isso vai abrir mercado também, vai atrair outros investidores aqui no estado de Mato Grosso. O setor já é incentivado. Pois é, a reportagem é do Valdir Pacheco. Eu peço desculpas que eu havia chamado a outra colega nossa, a Rafaela, para uma participação direto de Cuiabá. Aconteceu na semana passada, né, o evento do Banco Santander. Durante a nossa programação, nós vamos trazer os destaques que esses dois companheiros vão trazer da capital do Mato Grosso. Mas a Rafa, já viu aqui no programa de hoje, está na Bolsa em São Paulo e vai trazer agora os preços da carne nesta segunda-feira. Quais são os números por aí, Rafa? Olha, Zaida, começamos então com os preços do bezerro, que tiveram um recuo já na semana passada. No início do mês, esses valores eram negociados em torno de R$ 1.100 por cabeça. Agora, com uma queda, já estão até abaixo de R$ 1.090 por cabeça. Você acompanha aqui, só um minutinho, o milho nós já vimos.
Agora sim, o bezerro aqui no estado de Mato Grosso do Sul teve uma alta hoje, só que os valores não saem deste patamar de R$ 1.080 por cabeça. Em relação à última sexta-feira, recuperação então para o preço do bezerro a R$ 1.082,16 por cabeça. Já o preço do boi gordo, que na semana passada teve uma queda um pouco mais acentuada, começa essa semana com uma boa recuperação. O preço na última sexta-feira já estava próximo de R$ 134,00 arroba e hoje a R$ 134,17 arroba. Os valores já se recuperando para o mercado do boi gordo após uma queda mais forte que aconteceu na última semana. Vocês acompanham também como ficaram os preços no mercado futuro. Aí no mercado futuro os contratos mais curtos tiveram queda, só que os mais longos mantiveram essa alta de hoje. Maio a R$ 132,67 por arroba, queda de 0,72%. Para junho, R$ 129,43 arroba, queda de 0,22%. Julho, a R$ 130,55 arroba, sobe 0,45%. E o contrato de outubro também tem alta em relação à última sexta-feira, agora a R$ 132,70 arroba, a alta é de 0,39%. A gente percebe ainda uma recuperação tímida no mercado pecuário, principalmente porque os pecuaristas estão muito cautelosos, segurando as suas vendas, então ainda a negociação é pequena no mercado, só que os valores já voltam a subir tanto no mercado físico quanto para os contratos mais longos no mercado futuro. E uma última informação, Zaidan, se você me permite aqui, eu acabei de receber uma informação lá do Ministério da Agricultura em relação ao Plano Safra. O secretário de Política Agrícola, Neri Geller, acabou de mandar uma mensagem dizendo que hoje foram feitas as últimas reuniões e os últimos ajustes do Plano Safra, que será lançado na semana que vem. Ele disse que de manhã foi feito um encontro com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura e agora há pouco um encontro entre o Ministério da Agricultura e do Planejamento. Ele, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Esteves Colnago, e as equipes técnicas estiveram reunidos para fazer todos os ajustes necessários. E hoje também teve um encontro durante o almoço entre o Ministério da Agricultura e o Banco do Brasil, também para deixar tudo pronto, Plano Safra que será lançado na próxima segunda-feira, dia 5 de maio. Bom, Zaidan, encerro por aqui minha participação e volto agora para você aí aos estúdios em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa, até amanhã então. E agora, a análise de mercado do boi gordo desta segunda-feira. Vamos chamar o Gustavo Aguiar, da Scott Consultoria. Olá, eu vou trazer informações sobre a abertura da última semana de maio de 2017, dia 29, para o mercado do boi gordo. Bom, o mercado ainda pressionado, ainda predominam as quedas de preço no cenário nacional. No levantamento da Scott Consultoria, considerando as 32 praças pesquisadas, houve queda em 12 delas, estabilidade em 16 e valorização em 4 regiões. Então, a gente pode perceber que predomina aí uma situação de estabilidade à queda no mercado do boi. E aqui a gente destaca 5 estados onde a queda ela foi mais concentrada, foi mais visível em termos geográficos, sendo elas São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso e Pará. Para maiores detalhes, consulte as nossas cotações, mas a gente consegue perceber que as quedas de preço têm sido mais concentradas nesses estados. Para finalizar, no mercado da carne bovina com osso no atacado, não houve alteração de preço nessa segunda-feira e a expectativa aí de fechamento dessa última semana para a gente ver qual vai ser o impacto no mercado da carne e como isso pode também se estender ao próprio mercado do boi. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, zootecnista e consultor da Scott Consultoria. Agora, cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora sim, a cotação de preços do boi nesta segunda-feira. Começamos com os números da Scott Consultoria para uma boiada comum, preços à vista. Vamos pelo sul do país, os números por lá. Vamos dar uma olhada na tela. Alta de 5 centavos no quilo vivo
do boi gordo no Rio Grande do Sul, na região oeste do estado. Vamos para outra região, região norte agora, tivemos queda de R$1 em Redenção, no Pará, R$2 de queda em Marabá e R$2 de queda no sul do Tocantins. Região nordeste agora, R$2 de queda no sul da Bahia, você vai ver já já os números. Agora a região centro-oeste. No sul de Goiás teve uma alta de R$1. Em Campo Grande, 50 centavos de queda na arroba, R$1 de queda em Dourados. Vamos para outra tela agora, pegando as praças de Mato Grosso. Queda de 50 centavos na arroba em Cuiabá, R$1,50 de queda no norte do Mato Grosso e R$1 no sudeste do estado. Região sudeste agora, para fechar os números da Scott Consultoria, em Barretos e Araçatuba, queda de 50 centavos na arroba, no Triângulo Mineiro, queda de R$1 e no sul de Minas, alta de R$2 na arroba nesta segunda-feira. Agora, números da Rural Business, apurados para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar pelo sul. Pode mostrar os números. No Paraná, queda de R$3, nas demais praças, preços estáveis. Vamos para o norte agora. No Tocantins, queda de R$2 e em Rondônia, queda de R$3 na arroba. Região Nordeste, alta de R$1 na Bahia e queda de R$2 no Maranhão. No Centro-Oeste, queda de R$2 em Goiás e Mato Grosso, no sul do estado, sul do Mato Grosso, e queda de R$1 em Mato Grosso do Sul. Para fechar a região Sudeste, São Paulo, queda de R$4 na arroba e queda de R$2 em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Pecuária BR fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã às 6h15 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Na sequência, Renato Lapenta traz o Brasil Gourmet. E depois, Adriano Edival com o Na Batida do Martelo e tudo sobre o leilão de hoje à noite. Oferta de reprodutores Brahma, matrizes PO da raça e cruzamento de Brahma com Angus. É a nossa atração. De logo mais à noite, a gente fecha o programa com imagens de alguns dos reprodutores de hoje à noite. Realização da Central Leilões. Até amanhã!